Olá, eu sou o Magister e hoje teremos nosso primeiro encontro sobre ética, dando uma visão geral dos principais ramos de estudo da filosofia moral. Algumas pessoas se perguntam qual a diferença entre ética e moral. Na verdade, a principal diferença é a origem dessas duas palavras. A palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, modo de ser ou costume. Quando essa palavra foi traduzida para o latim, foi usada a palavra mores, que tem basicamente o mesmo significado. Essa palavra latina que deu origem ao moderno vocábulo moral. No entanto, em textos técnicos de filosofia, é mais comum o uso da palavra ética, reservando a palavra moral para significar um conjunto específico de regras éticas usadas por um grupo ou por um povo. Note que esta não é uma regra fixa, e é necessário captar pelo contexto se essas duas palavras estão sendo usadas como sinônimo ou não. Os três níveis ou ramos de estudo da ética são a metaética, que é a mais abstrata, mas também a mais fundamental de todas. A ética normativa, que é o ramo central de estudo da ética, e a ética aplicada, que é o ramo mais concreto e específico, mas também é essencialmente derivativa, dependendo da fundamentação dos outros dois ramos. Vamos começar com uma visão rápida sobre a ética aplicada, que é o ramo da ética que consiste na análise de questões específicas. Para ser considerado como um assunto da ética aplicada, uma questão deve ser essencialmente de ordem moral e ser controversa de algum modo. Um exemplo são as questões de eutanásia e de aborto. É comum que as questões da ética aplicada sejam feitas por profissionais de áreas específicas, especialmente os profissionais de saúde, mas também os profissionais do direito e professores. Certos profissionais se perguntam se a existência da relação entre médico e paciente altera as obrigações do médico. Se, por exemplo, o médico só pode salvar entre uma de duas pessoas, ele teria algum tipo de obrigação de escolher aquele que já é seu paciente? Ou ele deve encarar os dois casos com objetividade e equanimidade? O problema é que tentar lidar com esse tipo de questão específica, sem um arcabouço teórico sobre as questões morais em geral, não só é fútil, como é perigoso. Antes de embarcarmos em questões de ética aplicada, devemos estudar, pelo menos, a ética normativa. Xenofonte nos conta de uma lenda em que Hércules, adolescente, encontra duas mulheres, uma chamada Cáquian, ou vício, e a outra chamada Aretes, ou virtude. Hércules devia escolher qual das duas seguir. Cáquian oferecia uma vida de prazeres, enquanto que Aretes oferecia uma vida de labuta. A ética normativa não está interessada apenas em decidir qual é a melhor escolha, mas também definir o porquê dessa escolha. Podemos, por exemplo, analisar as consequências para Hércules, para um grupo de pessoas ou para todas as pessoas da decisão de que Deus a seguir. O melhor grupo de consequências será a decisão certa. Podemos também pensar no próprio ato da decisão. Será que há alguma obrigação ou dever que define que Hércules deve seguir uma e não a outra? Finalmente, podemos focar no próprio Hércules. Que decisão fará com que ele se torne, com o tempo, uma pessoa mais admirável e cresça como indivíduo? É frequente que esses pontos de vista definam a mesma escolha, mas é igualmente comum que eles discordem, principalmente em casos extremos. A ética normativa é o ramo da filosofia moral que consiste no estudo de como agir. As três grandes escolas da ética normativa refletem os três pontos de vista da escolha de Hércules. Para o consequencialismo, são apenas as consequências que importam, independente do modo como se chega a elas. Nenhuma ação é certa ou errada em si mesma. Ela só pode ser julgada no que diz respeito ao que decorre dela. A escola deontológica foca na ação em si e não nas consequências. Essa escola trabalha principalmente dentro do conceito de dever moral. Códigos de conduta, sejam de origem religiosa ou militar, refletem esse tipo de pensamento.
O principal foco de estudo é como descobrir e justificar os deveres morais. A Escola da Ética da Virtude foca na pessoa como agente moral. Ela tenta determinar o que é ser um ser humano admirável e o que alguém tem que fazer para se tornar uma pessoa de virtude. Com frequência, essa escola trata como éticas certas questões que são, frequentemente, ignoradas ou minimizadas pelas outras duas escolas. Por exemplo, se você é uma pessoa com algum tipo de dom natural, aperfeiçoar esse dom pelo estudo e pelo treino pode ser uma questão moral. A metaética é, de longe, o mais abstrato dos três ramos. Assim como a metafísica vai além da física para estudar questões do ser, a metaética vai além dos limites da ética normal para estudar os conceitos fundamentais de valor, bem e mal, certo e errado. Assim, a metaética é o estudo da ética que explora o status, a fundamentação e o escopo dos valores morais. Ela faz perguntas fundamentais do tipo: existe mesmo o certo e o errado de forma objetiva? Qual é a natureza da moral? As questões metaéticas são importantíssimas. Se, ao dizer que matar é moralmente errado, eu não estiver dizendo nada essencialmente diferente do que quando falo que detesto o gosto de cenoura, ou seja, estou simplesmente expressando o meu agrado ou desagrado pessoal com relação a essas coisas, então boa parte do empreendimento ético desaba como mera bobagem. Colocar os preceitos éticos em terreno mais firme do que a mera opinião é uma das tarefas mais urgentes da metaética. No entanto, nós podemos colocar as questões metaéticas entre parênteses se, provisoriamente, admitirmos que existe o certo e errado e que, pelo menos em alguns casos, as nossas intuições sobre qual é a ação correta é confiável. Nesse caso, podemos começar nosso estudo pela ética normativa, que será o assunto dos nossos próximos encontros. Nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, ajuda muito.